Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Deus é muito bom, amém? Em todo o tempo e o tempo todo. Eu quero só te falar, a gente vai tomar uma ceia abençoada. Hoje quem vai estar fazendo essa ceia, pastor Ricardo. Mas eu quero trazer uma mensagem e depois o pastor Ricardo vai estar fazendo o momento da ceia. E eu queria lembrar para você algumas coisas da redenção, e eu creio que isso vai ser bênção para a tua vida. Amém? Abra comigo em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, no versículo 15, Paulo está trazendo mais clareza sobre o encontro que ele teve com Jesus, o qual ele nasceu de novo. Atos 26, verso 15 diz: Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Verso 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Queria só dar uma paradinha aqui, só para você entender algo. O que é interessante é que Jesus diz algo interessante. Ele se livrando-te do povo e dos gentios, os quais eu vou mandar você para lá. Que Deus te livre, Jesus estava dizendo. Eu vou te mandar para um povo que Deus é que te livre. Então sempre será um desafio para mim e para você anunciar o Evangelho. Amém? Lembra sempre disso. Muitas vezes pessoas vão receber de imediato, outras vão tratar você indiferente e outras nem vão querer te ouvir. Mas lembra disso, deixa essa parte com Deus. No verso 18 diz, para lhes abrires, olha a pregação, que Jesus diz que Paulo... Glória a Deus. Vocês testaram antes de... Testou, né? Muito obrigado. Gentileza, oh glória. Amém. Verso 17 e 18 diz, o 18, olha o tipo de pregação que Jesus orienta Paulo a fazer. Qual o propósito dela? Depois que ele pregasse o Evangelho, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Diga, das trevas para a luz. Diga, da potestade de Satanás para Deus. A fim de que recebam, não é a fim de que peçam, mas a fim de que recebam. O quê? Eles recebam, de que recebam eles remissão de pecados e herança. Eu te pergunto, você pede herança? Você não pede herança. Então Jesus coloca a herança na categoria de perdão de pecados. Ou seja, você não tem que pedir perdão de pecados, você tem que receber o perdão de pecados que Jesus conquistou para mim e para você. É receber e não pedir. Então, quando você apresentar o Evangelho para um pecador, você está abrindo os olhos daquela pessoa, para que a luz venha sobre ela, e ela vai sair das trevas para a luz, da potestade, do governo, do domínio de Satanás, para o governo e domínio de Deus. Qual o propósito? Para que eles recebam
Então, nunca mais chegue para um pecador e diz: arrepende dos teus pecados aí. Porque isso corre até a possibilidade dele esquecer de um. Então, é algo que se recebe, não é algo que se pede. Os pecados de todo mundo lá fora, em Cristo foram perdoados. Amém. Jesus não vai vir novamente. Quantos entendem isso? Dê um glória a Deus. Amém. Em Atos capítulo 5, versículo 31, Atos capítulo 5, verso 31. Quantos acharam? Atos 5, 31 diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder, diga conceder, diga foi dado. Dado o que a Israel? Arrependimento, conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Seus pecados não são perdoados porque você pediu para ser perdoado. Essa ideia não foi minha nem sua, foi dele. Pecados perdoados. A gente vai ver mais, vamos passear mais nas escrituras sobre isso aqui, para que você entenda que é pela graça e não pelo que você faz de bom ou de errado. É pela graça que nós somos salvos. Quantos creem nisso aqui? Dê um glória a Deus. Concedido, assim como a herança é concedida, o perdão dos pecados são concedidos. É algo que você recebe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos em Mateus capítulo 20, versículo 27. Jesus, ele veio tomar, irmãos, o nosso lugar, para que a gente tivesse acesso ao seu lugar. Ele é o nosso substituto. Mateus capítulo 20, verso 27 diz, tal como Mateus 20, 27. Vamos começar com 27. Tudo bem, pega um pouco mais de contexto. Vamos. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Pode ir passando. Agora preste atenção nisso aqui. Tal como o Filho do Homem, isso é Jesus falando, que não veio para ser servido, mas para servir. Diga servir. Agora servir o quê? Jesus veio servir. Ele veio servir. Sabe o quê? A própria vida dele para você. É isso que nós vamos celebrar? O que Jesus Cristo fez por nós. Então, em Mateus 20, vamos terminar de ver esse versículo, mas eu quero abrir aqui para te compartilhar algo. 28, tal como o Filho do Homem, 28, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra resgate é o preço da redenção, da penalidade dos seus pecados. Você não tem que pedir algo que já foi não somente prometido, mas oferecido. Porque as pessoas não entendem as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas não foram só prometidas, elas foram prometidas e oferecidas. Diga, ele já cumpriu. O que nós precisamos fazer? Conhecer o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo e o que nós podemos em Cristo. Ele não vai vir de novo para fazer outro sacrifício. Ele já fez, e a Bíblia diz, uma vez por todas, um só sacrifício. Aleluia! Conceder, ele veio conceder o perdão dos pecados. Aleluia! Mas a gente pode mais entrar nisso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vamos 17, 2 Coríntios 5, 17. Diz, e assim se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo, dê um glória a Deus bem alto. É nova criatura, as coisas antigas já não estão tentando passar, elas passaram.
elas passaram. Lembra sempre disso. O diabo é sujo. O diabo quer lembrar o teu passado para te prender no teu presente e anular o teu futuro. Até rimou, né? Deixa eu ver se eu consigo dizer de novo isso. O diabo quer usar o teu passado para te prender no teu presente e anular o teu futuro. Diga, mas Deus, o Todo-Poderoso, que é o meu Pai, em Jesus, Ele apagou e faz questão de não lembrar todos os meus pecados. A gente vai ver isso nas Escrituras, vamos continuar aqui. É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. É interessante isso demais, e lindo e maravilhoso, se você lê isso em casa, meditando na redenção, nos reconciliou consigo mesmo. Essa ideia de voltar para Deus não partiu de nós, a gente nem queria. De fato, o homem nem sabia que era pecador e que o destino dele era inferno. Mas é o que Deus fez, colocou a lei, os 10 mandamentos, Ele colocou a lei lá, para que a lei mostrasse a vida de pecado, ou a natureza de pecado que o homem tinha. E o homem disse, nós precisamos de um Messias, precisamos de um Redentor, precisamos de um resgatador. Mas o homem nem sabia que precisava de alguém que resgatasse dessa maldição. Aleluia. E quando Jesus diz, pessoas não entendem isso lá naquela cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, não está falando da nova aliança, está falando que a lei foi cumprida nele. Foi tudo cumprido. Foi cumprido, ele cumpriu tudo, para que eu e você, nele, pudéssemos ter a mesma posição que ele tinha. Mas aí isso é outra ministração, vamos continuar aqui. Porém Deus, que reconciliou consigo mesmo, por meio, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Lembra disso, deixa esse versículo aí. Jesus é Deus em ação aqui na terra. As obras que eu faço, o Pai faz através de mim. Jesus deixou isso claro. Então, Deus andando, era Jesus agindo aqui na terra. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19, agora aqui é tremendo, viu? Meu Deus do céu, tudo é tremendo, né? Tudo é maravilhoso, eu não sei para onde eu vou. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ou contabilizando, olha, aquele negócio que você fez no passado, aquilo ali, vai dar certo não, meu filho, vai ter que conviver com isso. Faça assim, ha. O teu passado, se existe, é na tua mente, porque na de Deus ele esqueceu. No dia que o diabo levantar o teu passado, levanta o futuro dele. Coloca aí, não imputando aos homens as suas transgressões, contabilizando. Isso aqui é ruinzinho, isso aqui é mais ou menos, mas isso aqui é uma peste. Não, diga foi apagado. Diga pelo sangue de Jesus Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Verso 21, olha que maravilha. Aquele que não conheceu o quê? Ele o fez o quê? Jesus não veio ser um mártir, ou veio fazer algo para beneficiar ele mesmo. Jesus ele veio fazer algo por mim e por você, para que nele, diga nele,
fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então ele veio tomar o meu lugar de pecado. Jesus não pecou, mas ele pegou o meu lugar de pecado e me deu o lugar de justiça. Não me disse, diga, substituição. Outra vez. Ele pegou o meu lugar para que você pegasse o lugar dele. Mas o pior é que tem crente que ainda não pegou. Aleluia. Você precisa pegar esse lugar de justiça, porque não foi na sua força, na sua performance, no que você fez ou deixou de fazer, mas foi pelo que Jesus fez. Jesus, sem pecado, e ele foi para lá, pegou o nosso lugar de pecado. Depois a gente conclui isso no final, e nós passamos a ser justiça de Deus no lugar dele. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Vamos ver Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías já via isso há muitos anos atrás, mais de 700 anos do sacrifício de Jesus Cristo. E a visão que ele tem já é no futuro, mesmo estando no passado. Olha a visão que esse profeta tem. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre. Presta atenção, deixa esse versículo aqui, olha para mim aqui. Substituição de novo. Doença, enfermidade e o que você pensar dessas coisas de doença física no corpo, enfermidade, estamos aqui sujeitos a isso. Ok? Jesus veio tomar esse lugar. Coloca o versículo 10, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou o quê? Fazendo. Ele tirou de mim e de você e pegou para ele. É por isso que é ilegal no seu corpo físico doença. O que é ilegal relativo à lei de Deus, não é permitido no seu corpo isso. Mas Deus não vai fazer isso. Eu e você fazemos pela consciência e autoridade que nós temos no nome de Jesus. Houve uma substituição. Se nós, começar de mim, eu e você, tivermos a mesma revelação de que não temos mais uma vida de pecado, assim como não temos que levar também, por que Jesus apagou os nossos pecados, concedeu remissão dos pecados, para ficar livres do pecado? Diga, livre do pecado. Então, na mesma cruz que você ficou livre dos pecados, presta bem atenção, naquela mesma cruz, ele fez também o projeto de tirar doença e enfermidade. Para que ele neutraliza, pela sua palavra, doença e enfermidade no nosso corpo? Para você também ficar livre. Mas o amém de alguns não consegue sair, por quê? Eles querem interpretar a Bíblia à luz da experiência que tem ou que vê nos outros. Você entende? Você não deve crer em cura porque vê pessoas curadas. Você tem que crer em cura porque está escrito na palavra.
Porque no dia que você tiver uma doença, ou no dia que você vê um parente seu doente, você vai desconfiar, saber se é verdade ou não. Mas Deus não começa do lado de fora para dentro, Deus começa dentro. Isso se manifesta no reino natural. Essa é uma consciência. É o princípio tomando vida dentro de você. E quando isso fica pleno no seu espírito, presta atenção, a doença que está no teu corpo, ou no corpo de qualquer pessoa, ela perde as forças. Elas vão perdendo o lugar no templo e morada do Espírito Santo. Elas vão perdendo a força. E de repente, você faz exame e não está mais lá. Se eu fosse pregar sobre isso, baseado 100% nas minhas experiências, eu não pregava para você. Foi acometido de doença, acometido disso, acontece uma coisa, isso, aquilo, outro, eu não ia pregar. Mas não é lícito a gente pregar somente nossas experiências. Mas pior ainda é pregar sem experiência. Eu não estou anulando as experiências porque elas devem ter. Diga, eu tenho que ter experiência com Deus, diga. Mas não é lícito somente pregar a experiência. Porque no dia que faltar a experiência, tu vai pregar o quê? Tem que pregar a palavra. Por favor, coloca aí 1 Pedro 2:9, rapidamente. Glória a Deus. Vós, porém, sois eleitos, sacerdotes, nação santa, propriedade, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes, as suas virtudes. A do seu pregador predileto. As virtudes de quem? Então nós somos chamados para pregar as virtudes dele. E lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminhar, não é o que eu faço ou o que eu deixei de fazer. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Aleluia. Volta lá, Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Diga, isso não é uma promessa. É um fato no reino espiritual. Diga, da parte de Deus já está decidido. Aí você diz, mas por que não acontece se Deus já decidiu? Porque você tem que receber o que foi dado. E você só recebe se for pela fé. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras, em Mateus 8,17, repete isso novamente, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, para que se cumprisse. E 1 Pedro 2,24 diz, pelas suas pisaduras foste sarados. Foste, passado, não vai ser, foi. Mas a mente, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque eles não conseguem discernir, compreender e ver. Mas no reino espiritual é o ponto de partida. Meu estilo de vida e o seu estilo de vida como nascido de novo é a partir do Espírito. É a partir do Espírito. Isso não significa que você tem que abandonar os medicamentos que você está tomando, ou o médico que você vai. Eu não estou falando nada disso, irmãos. Os médicos estão cooperando, amém? Para a sua fé, que é espiritual, que vai se manifestar no corpo físico. Tudo aquilo que vai cooperar com a tua fé, não seja bobo, pega. Quantos estão entendendo isso? Mas existem coisas que não será resolvido pela medicina, mas já foi resolvido pelas Escrituras. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? É isso que ele veio, deixar eu e você livres
do pecado, porque ele se fez pecado. Da doença, da enfermidade, porque ele se fez, ele foi enfermo. Ele ficou enfermo, pegou pelas suas pisaduras. Deus o fez enfermar. Bênção. Efésios 1:3, coloca aí, rapidamente. Efésios 1:3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, talvez, se você fizer, chorar, gemer, Ele te abençoe. Oh glória! Não. Que nos tem abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, mas Jesus não, Deus não quis dizer isso, não é bem assim. Irmãos, Deus disse o que Ele queria dizer. Aceita a Bíblia e pega o tempo verbal do que está escrito. Não inventa moda. A Bíblia não precisa colocar uma maquiagem, um brinco, um batom para agradar pessoas. Ela é o que ela diz que ela é. Aceita e ponto final. Se tem alguém que tem que mudar do lado da conversa, não é as escrituras, somos nós. Tem pessoas relativizando o evangelho, mudando o evangelho, mudando as escrituras só porque não está vivendo aquilo que está escrito. Eu é que tenho que ser transformado. Eu é que tenho que ter uma mentalidade transformada pela renovação da mente nas escrituras para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Abençoado. Como você sabe disso? Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. Coloca no 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Presta bem atenção. Já falamos aqui, perdão de pecados. Ele se fez, pegou o meu lugar de pecado, o teu, ok? E me deu o lugar de justiça de Deus. Nossas doenças, nossas dores, e nos deu o lugar de saúde plena em Cristo Jesus. Bênção sobre nós, mas nós éramos malditos. Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio. Então, malditos, Jesus fez você decidir em diante. Você não é mais maldito, porque eu vou pegar o teu lugar, Humberto, e você pega o meu. Você pode dar um glória a Deus bem alto sobre isso. Substituição. Louvor pode subir? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Diz: pois conheceis a graça, diga graça, diga favor de Deus na minha vida. Agora presta bem atenção, o favor, ele é estabelecido quando você não faz nada por ele. Se você faz algo por ele, isso é um pagamento. Eu fiz para poder merecer. Isso não é graça. É justamente porque você não merece que se chama favor. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Então, alguns aqui já passaram por circunstâncias como essa. E vestibular, prova, 8 horas na universidade. Todo mundo correndo para fazer prova. E o camarada correu. O portão fecha de 8 horas. O cara chegou lá, 8 horas e 2 minutos. E já estava, e fechou, e o guarda lá na frente. Você chegou atrasado, mais 2 minutos. Ele disse: você não pode entrar. Ou seja, você não merece, você não pode e nem vai entrar. Mas eu vou te conceder um favor. E você entra e faz a prova. É isso, nós não merecíamos, nós não podíamos e nunca iríamos ter acesso a esse lugar de hipótese nenhuma. Mas Jesus fez para mim e para você merecer isso. Ele morreu. A nossa morte
levou os nossos pecados, apagou, e nem deixa você nem pedir perdão. Ele concedeu o perdão dos pecados. Concedeu. E aqui, lá vem a graça, favor de Deus. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, favor. Olha outra coisa aqui, que sendo rico, quem é o Deus do ouro e da prata? Satanás, né? Quem é o Deus do ouro e da prata? Sendo rico. Isso aqui não está falando nada espiritual aqui. Pessoal, isso aqui foi espiritualmente. Não. Se você for estudar esse contexto aqui, está falando mesmo de finanças. Em vez de ir para bagaceira, vai vir para a tua mão. Mesmo que tu não creia, eu vou dizer de novo, vai vir para a tua mão. Miséria não tem a ver com redenção. Prosperidade tem a ver com redenção. Mendigar, ser mendigo não tem a ver. Voto de franciscano, de ser um miserável e comer pão dos outros, ser um pedinte no meio da rua e dizer, Jesus, isso é humildade. Não, isso não é humildade, isso é pobreza, isso é miséria, isso é falta de produtividade. Mas Deus, em Jesus, nos colocou num lugar de produtividade. Jesus, ele deixou claro isso. Ele é a videira, ele deixou claro, eu sou a videira. Aquele que estiver conectado em mim vai dar muito fruto. Coloca aí. Que sendo rico se fez pobre. Outra substituição. Bertinho, pobre. Mas pobre, esse pobre aqui, se você for estudar o grego disso aqui, é a palavra que vem da palavra pitoko, que significa todas as áreas. Pobre espiritualmente, destituído das riquezas eternas, destituído das riquezas naturais, destituído de honra, ou seja, uma miséria. Sai desse lugar. Eu vou pegar esse teu lugar para você pegar o meu lugar de riqueza. Sendo rico se fez pobre por amor de vós. Para quê? Pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você não nasceu para ser um pedinte. Vou dizer de novo, você não nasceu para ser um sanguessuga, um pedinte. Nem seja vítima. Esse espírito de vítima vem do inferno. Você não é vítima, você vai escrever a sua história com Deus. Você foi chamado para ter seus sonhos realizados. Você foi chamado para estar por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Tiago capítulo 1 verso 18 diz que como primícias da sua criação, primícias da sua criação, primícias das suas criaturas, o maior nível de criação, Deus olhou para mim, essa aqui é o melhor nível de criação que eu já fiz. Aí o que o diabo vai fazer? Vai bater palma para você? Bora menino, prospera, tu é demais, tu é um sucesso. Vai colocar pressão, vai colocar pressão na tua cabeça, dizer que tu não vale nada, que teu passado te condena, que isso, que aquilo outro. Mas aí você vem para a igreja e pega uma revelação dessa. Tu vai fazer o que com essa revelação? O sentimento não vai te ajudar não. Mas a Bíblia vai te ajudar. Ela é um farol para a tua vida. Aleluia. E a gente vai ler aqui bem rápido esses versículos. Hebreus 8, do verso 6 a 12. Coloca aí, só para... Vamos ler junto aqui. Pode guardar sua Bíblia. Fica lendo aqui no telão para a gente dar uma acelerada nisso aqui. Hebreus 8, verso 6. Começa com 6. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Diga superior aliança. Instituída com base em superiores promessas.
Verso 7, vamos lá. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Próximo. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Próximo. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Próximo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Glória a Deus. Eles serão, coloca lá, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 11. Então ensinará, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Próximo. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados. Outra vez. Quem decidiu fazer isso? Deus. Como ele faz eu não sei, mas ele decidiu. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, vamos lá, rapidamente. Glória a Deus. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue. Diga: foi o sangue de Jesus Cristo. Outra vez. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma redençãozinha aí. Diga: eterna redenção. O que nós vamos celebrar hoje não é dia de domingo. Nós estamos celebrando algo que é eterno. Glória a Deus. Hebreus 12, 20. Hebreus 12, 20. Diz: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Verso 21. Deixa eu ver se eu citei certo aqui. Perdão, 13 e 20. Desculpa, gente, é o 13 e 20. Quero falar mais sobre o sangue. Ora, Deus, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Deus tornou. Irmãos, você não pensa que Jesus, não, ele não morreu, não. Morreu ao ponto de Deus o ressuscitar. Ele morreu a nossa morte. Nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem algo poderoso nisso que eu gosto de falar. Deixa esse versículo aí. Então Jesus pegou tudo, nos substituiu. Senta aqui, cara. Aqui mesmo. Pode filmar aí. Número 1, remissão de pecados. Pegou os nossos pecados e nos deu a posição de justiça. Dá a mão aqui. Pecados. Sai daí, Ricardo. Eu assumo esse teu lugar. Entra lá. Enfermidades e doença.
Sai desse lugar de enfermidade e doença. Eu peguei para você. Volta lá. Você é maldito e vai para o inferno. Mas você não vai mais, porque eu vou no seu lugar. Eu vou pegar a tua maldição e vou dar a minha bênção. Volta lá. 4. Você é pobre. Você pode ter todo o dinheiro que você precisa, mas ainda assim é pobre. Porque a pobreza, ela é espiritual, emocional, física e financeiramente também. Não interessa o seu estado, você é pobre, destituído das riquezas eternas, em todos os sentidos. Mas desse dia em diante, você é rico, porque o meu lugar de riqueza, a minha herança vai ser a tua herança. O meu lugar de riqueza, de herdeiro, você vai ser co-herdeiro comigo, porque eu vou pegar o teu lugar de pobreza e vou dar o meu lugar de riqueza para você. Obrigado, cara. Pode sentar. Você entendeu o que é que você vai celebrar? Mas Deus o ressuscitou. Jesus foi para lá, levou todas as mazelas da gente lá, levou, e ele nunca separou de Deus. Mas na cruz, quando ele entregou o seu espírito, ele disse: Deus meu, Deus meu. Ele nunca chamou Deus de Deus, ele chamava de Pai. Mas quando a maldição veio, os nossos pecados, as doenças, a pobreza veio tudo sobre ele, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única vez em toda a história da eternidade que houve essa separação, só por amor a mim e amor a você. E ele desceu às profundezas, inferno. Mas coloca aí Hebreus 13, 20. Mas Deus o ressuscitou. Então, Rodrigo, tu vai fazer o papel da morte aí, viu? Fica tranquilo aí. Sai com cara de vida, mas vai fazer o papel da morte. Então, segura lá. Então ele desceu. Não, assim. Melhor de lado. Assim, ó. Deixa eu te dizer, para o pessoal ver isso mesmo. Aqui. Segura aí. Então Jesus estava lá no inferno e Deus o ressuscitou. Lembra disso? Como foi que ele ressuscitou? Diga: pelo sangue. Ok, deixa eu te mostrar algo aqui. E aí, quando aconteceu isso, coloca aí, gente, 1 Coríntios 15, 55. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? E a morte lá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é o aguilhão? Sabe quando o cara está no cavalo? Aquelas esferas que dá-lhe assim no cavalo, e o cavalo arranja força de onde não tem. Entende isso? Aguilhão é o que dá força, estímulo. Próximo versículo. O aguilhão da morte, ou seja, o que deixa a morte forte, é o quê? Jesus pegou o meu e o teu pecado, mas ele mesmo não pecou. Aí está segurando Jesus a morte. E a força do pecado é a lei. Só que por Jesus não pecar, o seu sangue falou. E foi aí que Deus veio e a morte não conseguiu reter Jesus lá. Ele ressuscitou. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 25, coloque lá, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Foi entregue, inferno.
e ressuscitou para nossa justificação. Eu vou te explicar melhor nesse pouquinho de tempo. Uma pessoa que cumpre pena por um roubo, por ter matado alguém, ele cumpriu a pena, depois ele é liberado, mas a culpa nunca vai sair dele. Vocês estão entendendo aqui? Ele pagou a pena dele, mas a culpa ele não consegue ficar livre. Justificado, presta bem atenção, não é só a pena ser paga. Justificado é que não existe mais nenhum tipo de condenação tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ser justificado é como se você nunca tivesse vivido a vida que você viveu do passado. Isso é justificação. Ele não está contabilizando, nem não está imputando, e nem sequer ele lembra mais. Aleluia! Yes! Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus aqui pelo seu Redentor? Amém! Aleluia! Diga, ele ressuscitou para a minha justificação. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,18, 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, tudo isso que eu te falei, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas o quê? 1 Timóteo 3,16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão desconectadas. Isso é revista e atualizada? Perdão, descoberta. Mas é a revista e atualizada, obrigado. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Essa é uma manhã de vocês testificar dessa aliança, falar dessa aliança, adorar sobre isso que aconteceu no reino espiritual. Verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí aqui acaba com o inferno de uma vez por todas. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto, não é o trono do juízo. Quando se fala em trono na Bíblia, sempre se referia a juízo. Mas nessa era, nessa dispensação é graça. Esse é o tempo, o ano aceitável, o ano onde Deus está se movendo no mundo, não para julgar, o juízo vai vir, mas esse é o tempo de Deus reconciliar as pessoas, através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia! Trono da graça. Propósito, a fim de receber misericórdia e acharmos graça, favor de Deus. Para quê? Socorro
em ocasião oportuna. Os diáconos podem vir, já já tu sobe, Ricardo, mas eu quero, junto com você, louvar ao Senhor por tudo isso que você ouviu. Aleluia, vamos cantar essa canção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Você entendeu aquilo que foi ministrado ao seu coração? Todo o ciclo de enfermidade, todo o ciclo de medo. Aleluia. Glória a Deus. Segura aí. Pode continuar o som, só os instrumentos. Coloque os slides que eu pedi, só para trazer um plus aí sobre você, rapidamente. Coloque esses slides aí. Aleluia. Se estivéssemos tão conscientes da nova criação e de quem temos a natureza, e de que temos a natureza e a vida do Pai em nós, como estamos das coisas dos sentimentos, então andaríamos no campo de atuação da vitória. Diga: maior é o que está em nós. Próximo slide. O velho homem, com suas fraquezas, falhas, dúvidas, medos e senso de servidão às circunstâncias, senso de servidão às circunstâncias, olha que desgraça, se foi completamente. Dê um glória a Deus por isso. Diga: o velho homem foi cravado naquela cruz, e o novo espírito, o novo homem em Cristo, é agora um senhor, enquanto aquele outro era escravo. Você era escravo do sistema desse mundo. O que acontecia com as pessoas, iria acontecer com você. Acabou isso. Se creres, verás a glória de Deus. Diga: eu não sou todo mundo. E o próximo: se o crente soubesse que é a justiça de Deus, como Jesus sabia que era, ele usaria o nome de Jesus com tal ousadia que assustaria o inferno e abençoaria a humanidade. Você não vai pegar isso num culto de manhã. Você precisa cair dentro das Escrituras, principalmente as cartas dirigidas às igrejas, as cartas de Paulo, e colocar isso para dentro. Quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo Jesus. O que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Amém? Quantos receberam algo? Diga amém.